Milionário conhece mendiga negra, sozinha após perder seus pais e muda seu destino. A chuva caía sem parar naquela noite escura, como um lamento do céu. Na calçada molhada da Rua da Esperança, Maria, uma jovem órfã de apenas 15 anos, se encolhia sob um pedaço de papelão. O frio a envolvia, enquanto suas mãos tremiam e seu estômago roncava de fome. A cidade parecia um monstro, com suas luzes brilhantes e edifícios altos, ignorando a dor que existia nas sombras. Ela não era apenas mais uma mendiga. Era uma menina sozinha, marcada pela tragédia da perda. Seus pais, vítimas de um acidente absurdo, haviam partido, deixando-a sem nada, sem ninguém. A dor rasgava seu coração, e a solidão tornava tudo ainda mais insuportável. Naquela noite fatídica, enquanto esperava um sopro de esperança em meio ao desespero, um carro luxuoso parou na esquina. Carlos Almeida, um milionário atormentado por seus próprios... Carlos, em um impulso, se aproximou. "Está tudo bem?" ele perguntou, sua voz soando como um eco solene nas ruas frias. Maria olhou para ele, assustada e confusa. Afinal, quem era aquele homem que parecia ter tudo, mas ainda assim se importava com uma estranha? Comovido pela vulnerabilidade dela, decidiu levá-la para sua mansão. O calor da casa e a abundância de comida eram quase uma ficção para Maria. Ela mal conseguia acreditar que poderia ter escapado daquelas ruas traiçoeiras. Mas a felicidade teve um preço. Teresa, a esposa de Carlos, não via com bons olhos a presença de Maria. Um ciúme ardente crescia dentro dela, acendendo um fogo de hostilidade a cada interação que via entre os dois. Apesar da luxúria do lar, uma sombra pairava na casa. Maria tentava se adaptar àquele mundo novo, enquanto se abria lentamente em suas sessões de terapia, tentando entender sua dor. Mas cada passo adiante parecia provocar mais ira em Teresa, que não hesitava em mostrar seu descontento. Enquanto isso, Carlos se afastava, recebendo ligações e compromissos que o afastavam de Maria. Um dia, ao voltar para casa, desconfiado da mudança de clima, encontrou Maria em lágrimas, contando sobre a crueldade disfarçada de ciúmes de Teresa. O mundo de Carlos desmoronou ao descobrir que sua esposa não era apenas rígida, mas abusiva em sua maneira de tratar a menina. O dilema atingiu Carlos com força. Ele precisava proteger Maria. Mas como confrontar a mulher com quem havia compartilhado sua vida? E como se não bastasse, em uma de suas sessões de terapia, Maria revelou um segredo sombrio que poderia mudar tudo. O que seria? Carlos sentiu um frio na espinha. Ele precisava agir. Mas o que ele faria? A tensão crescia e as perguntas pairavam no ar, pulsando entre eles. O que o futuro guardava para seus destinos entrelaçados? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas ins. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz
toda a diferença. Vamos interagir. Carlos sentiu o peso na sala. O silêncio pesado como uma tempestade prestes a estourar. Maria, os olhos vermelhos de tanto chorar, mal conseguia falar. O que iria revelar deixaria tudo diferente. O coração dele disparou. A ansiedade pulsava em suas veias. Ele respirou fundo, tentando se preparar para o que vinha. Ela finalmente sussurrou. Eu não sou apenas uma mendiga. Eu sou filha de um homem que foi assassinado. Meu pai. Ele era um grande empresário. Meus pais sabiam coisas perigosas. E eles morreram porque sabiam demais. O mundo de Carlos pareceu girar. O que isso significava? Maria não era quem ele pensava. Não era apenas uma garota perdida, mas alguém com um passado sombrio, envolvido em uma teia de segredos. Ele a olhou, os olhos arregalados. O que você está dizendo, Maria? A voz dele saiu quase como um sussurro. A verdade criada por segredos e mentiras começava a desmoronar. Ela continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Fui avisada. Uma mensagem ameaçadora chegou alguns dias antes do acidente. Meus pais tentaram me proteger, mas não conseguiram. Eles foram... O nó na garganta dela impediu de continuar. O eco de suas palavras aterrorizou Carlos. Ele conhecia esse mundo de negócios, de traições e sangue. Sua mente se encheu de imagens do que um segredo pode causar. O barulho de passos abruptos interrompeu o momento, fazendo o coração de Maria disparar. Era Teresa, com um olhar furioso. Ela vasculhou o ambiente até encontrar a cena devastadora diante dela. Carlos, em pé, a boca aberta em choque, e Maria, ensopada em lágrimas. O que está acontecendo aqui? Ela cortou o ar, a voz carregada de veneno. Carlos se virou, a raiva crescendo. Ela é uma vítima, Teresa. Você não pode continuar tratando assim. Teresa avançou até Maria, o olhar penetrante cheio de desprezo. Você não sabe com quem está lidando, sua insolente. Você acha que pode simplesmente entrar na minha vida e contar mentiras? Eu sei mais do que você imagina. A tensão explodiu, tornando o ar insuportável. O que você sabe sobre mim? Maria perguntou, a voz trêmula, mas firme. Uma coisa era certa. A verdade dele e a dela estavam prestes a colidir. Eu sei que você merece todo o desdém que recebe. Meu marido é um homem de negócios e você não passa de um estorvo. Teresa disparou. Maria, ofendida, levantou o queixo, decidida a não se deixar abalar. Você não sabe de nada. Você pode ter tudo, mas eu tenho algo que você nunca terá. Eu sei a verdade sobre o que aconteceu com os meus pais. A sala agora parecia um campo de batalha. Carlos estava ali entre as duas, impotente. A atmosfera estava saturada de raiva e tristeza, um turbilhão que poderia estourar a qualquer momento. De repente, algo se agitou na memória de Carlos. Uma conversa antiga que ele tivera com um velho amigo no mundo corporativo. Um sussurro sobre uma conspiração. Ele fez a conexão. Maria, ele começou, o medo crescendo em sua voz. Você está me dizendo que seus pais foram mortos por causa de um segredo corporativo? Isso é muito maior do que pensávamos. Isso pode envolver pessoas muito poderosas. Nesse instante, o telefone de Teresa tocou, mas ela ignorou. Carlos, tomando a iniciativa, pegou o telefone dela e viu no nome na tela. Ricardo. O coração dele disparou. Ricardo era um magnata, amigo e sócio de Teresa. Que ele está fazendo nessa história? Carlos sussurrou.
A peça do quebra-cabeça começando a se revelar bem diante de seus olhos. A expressão de Teresa mudou. Aquela palavra, Ricardo, parecia afetá-la. Você não sabe o que está dizendo, ela declarou. Mas a voz soou insegura. E nesse momento, qualquer coisa poderia acontecer. O que Maria realmente sabia? E até onde Teresa estava disposta a ir para proteger seus próprios segredos? As perguntas encheram o ar como um fôlego preso. O futuro deles estava prestes a se desdobrar em um caminho obscuro. E ninguém estava realmente seguro. Carlos estava ali, o coração acelerado, o rosto pálido. Ele segurava o telefone de Teresa, e o som do nome Ricardo reverberava em sua mente. Maria, com lágrimas escorrendo, olhava entre os dois, confusa e assustada. O clima na sala era denso, como um nevoeiro que encobre verdades ocultas. Então, o estrondo no chão fez os três estremecerem. A porta da mansão foi empurrada com força. E um homem entrou, um homem que Carlos não via há anos. Era Felipe, um velho amigo, mas a expressão em seu rosto não era de boas-vindas. Ele tinha os olhos arregalados e uma urgência que parecia cortar o ar. Carlos, ele gritou, indo diretamente em direção a ele. Você precisa ouvir isto. É sobre os pais de Maria. Ele se virou para a garota e seu olhar ficou sombrio. Você está em perigo. As palavras de Felipe pairaram no ar como uma tempestade prestes a se abater. O sangue de Carlos gelou. O que você quer dizer com isso? O tom da sua voz era grave, e Maria começou a tremer mais, os olhos fixos nos homens. A tensão aumentava, e a agitação da cena se intensificava. Felipe respirou fundo. A expressão de desespero estava escrita em seu rosto. Eu soube de tudo. A mensagem que você recebeu, Maria, era de uma organização poderosa. Eles estavam de olho nos seus pais. E eles não foram apenas assassinados. Eles foram mortos por causa de uma traição. Você não é apenas uma vítima. Você é a chave para algo muito maior. Teresa, que até então se mantinha em um silêncio truculento, agora parecia que uma sombra havia cruzado seu rosto. Chega! Você não sabe do que está falando, Felipe. A voz dela tremia, mas havia um traço de pavor ali. Mas ele não cedeu. Você sabe do que estou falando, Teresa. Você esteve por dentro, e agora todos nós estamos em perigo. Seu marido pode estar nas mãos dessas pessoas, e... A palavra perigo parecia mais um aviso de bomba prestes a explodir. Maria ficou paralisada, os olhos arregalados, sem saber se acreditava ou não. O que vocês estão escondendo de mim? Sua voz tremia, mas havia coragem nas palavras. Carlos queria protegê-la, mas também estava mergulhado em um turbilhão de dúvidas. Então, a porta atrás de Felipe se fechou com um estrondo. O ar friou, e mais passos ecoaram na porta. Carlos se virou, e seu coração disparou ao ver Ricardo, o magnata, acompanhado de homens robustos, todos com expressões severas. Felipe, você não deveria estar aqui, Ricardo disse, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. E você, Carlos, melhor ficar longe desse assunto. O que está acontecendo aqui não é algo que vocês possam controlar. As palavras dele ecoaram pesadas na sala. O jogo de tensão estava mudando. Carlos sentiu uma onda de raiva e medo. Ele amava Maria e não permitiria que ela se tornasse mais uma vítima. Maria olhou para todos, confusa e assustada, e em um impulso respirou fundo. Eu não tenho medo de vocês. A verdade está comigo. As palavras dela cortaram a tensão como uma faca. Todos se viraram para ela, surpresos. Então, em um movimento rápido e inesperado, Felipe se virou para Maria. Você não entende, Maria.
A verdade pode custar a sua vida. Eles sabem que você sobreviveu e por isso. Um tiro cortou o ar, interrompendo suas palavras. A cena paralisou. O som ecoou na sala e tudo passou a acontecer em câmera lenta. Maria deu um passo para trás, os olhos arregalados, e viu uma gota de sangue escorrendo pela parede. Carlos viu a expressão de Felipe mudar, tão bruscamente como uma luz apagada. "Felipe!" Carlos gritou, mas era tarde demais. O corpo dele desabou no chão, e a sala foi preenchida por gritos e caos. Maria, em choque, recuou para Carlos, agarrando-se a ele. "O que está acontecendo? O que era tudo isso?" Carlos, ainda atordoado, olhou para Teresa e Ricardo, agora com uma nova tensão pairando entre eles. Ele sabia que estávamos todos envolvidos em algo muito mais profundo do que imaginara. O futuro deles agora estava em uma linha tênue. Ricardo, que antes parecia seguro e controlado, agora estava pálido. Ele e Teresa trocaram olhares, uma nova compreensão e medo refletidos entre eles. "Ele sabia demais", Ricardo murmurou, como se convencesse. A cena na sala virou um pesadelo e um grito ecoou com força. O que realmente estava em jogo e quem seriam os próximos alvos? Carlos tomou a mão de Maria. Um sentimento misto de proteção e desespero. O futuro deles mudara para sempre e a verdadeira batalha estava apenas começando. Carlos estava ali, com o coração acelerado, enquanto o som do tiro ainda ecoava na sala. Felipe, caído no chão, havia se tornado um símbolo do caos. Maria agarrou-se a ele, o pouco contato entre seus corpos transmitindo uma mistura de proteção e desespero. O olhar de Ricardo se tornou sombrio, quase predador. "O que você fez, Felipe?" A voz dela estava trêmula, mas havia uma ponta de vingança escondida ali. Carlos não conseguia processar. O mundo ao redor dele se movia em câmera lenta. Maria olhava, incrédula. "Por que isso aconteceu?" Felipe estava caído, e cada segundo que passava parecia um torturante ceifar de tempo. O medo crescia, um nó no estômago de todos. "Está tudo bem, Maria," Carlos disse, tentando manter a calma. Mas a verdade é que ele também estava apavorado. Ele se virou para Ricardo, que agora parecia um monstro, seu rosto uma expressão de pura crueldade. "O que aconteceu?" Ricardo, ignorando a pergunta, se virou para Teresa. "Você sabe onde ele estava? Não sabe? Você sabia que ele estava começando a falar demais?" A acusação cortou o ar como uma faca. Carlos olhou para Teresa, os olhos exigindo explicações. "Você me prometeu que isso não iria mais acontecer." Antes que pudesse responder, o silêncio foi quebrado novamente, mas não foi por um grito ou choro. Em vez disso, o telefone de Maria vibrou. As mãos dela estavam trêmulas enquanto pegava o aparelho, ainda ofegante. O nome que apareceu na tela fez seu coração gelar. "Paulo, seu melhor amigo." Não pode ser," Maria murmurou, sua voz falhando. Ricardo arregalou os olhos e logo um sorriso frio tomou conta de seu rosto. Quem diria? Ele vai te ajudar agora, não vai? Carlos sentiu um aperto no peito. "Maria, não atenda!" Ele sabia que Paulo não era apenas um amigo. Ele estava profundamente relacionado à história que estava se desdobrando em torno deles. E essa ligação só faria o jogo deles ficar ainda mais perigoso. Mas a resposta de Maria foi automática. Ela
atendeu. Paulo, sua voz estava baixa, carregada de pânico. O que aconteceu? Maria, você precisa correr! Eles estão vindo! A voz de Paulo estava desesperada, e um estremecimento percorreu a espinha de todos na sala. Eu escutei coisas que não deveria, e não há tempo para explicar. Eles estão no meu encalço. Você não está segura. As palavras dele pairaram no ar como um grito de alerta. Mas antes de qualquer um fazer algo, a porta dos fundos estourou. Homens armados irromperam. As expressões rigorosas em seus rostos. Todo mundo no chão! Um deles gritou, levando a cena ao terror absoluto. Carlos se virou para Maria, já se preparando para levantar. Deixe-me te proteger. Mas antes que ele pudesse movê-la, Ricardo ergueu a mão, um sorriso malicioso desenhando-se em seu rosto. Não se preocupe. Vou garantir que todos fiquem confortáveis, até que eu decida o que fazer com vocês. A sala estava virando um caos. Felipe ainda estava ali, mas o foco agora era Maria. Ricardo se virou para ela, o olhar nítido de um predador. Você tem algo que é mais valioso do que imagina, garota. E preciso que você entenda que não pode escapar disso. O clima explodiu, a tensão palpável aumentando como um furacão prestes a se desfazer. Maria, ainda em choque, olhou diretamente nos olhos de Ricardo, desafiadora, mas com medo. Vocês não podem me controlar. Mas seu tom vacilou no final da frase. E Carlos segurou sua mão, transmitindo força em vez de fraqueza. Então, em um momento abrupto, Maria fez algo inesperado. Com um movimento rápido, ela virou-se e apontou o celular para os homens armados, fazendo uma gravação. Se vocês me fizerem algo, eu tenho provas de tudo. Isso vai ficar gravado e todos saberão a verdade. O choque percorreu o semblante de Ricardo. O que você está fazendo? E antes que qualquer um pudesse reagir, a porta da frente se abriu novamente. Uma figura familiar surgiu. Um terceiro personagem que ninguém esperava. Era a mãe de Carlos. Com um olhar determinado e feroz, ela não hesitou. Chega! Estamos aqui para parar isso! A sala entrou em um silêncio absoluto. Segredos estavam prestes a ser revelados. Alianças em risco. A verdade estava vindo à tona. E aquela reviravolta mudaria tudo. O que essa nova presença significava? Como sua mãe estava envolvida nesse jogo mortal? O futuro estava envolto em incertezas. E quando o mundo começou a girar de novo, Carlos sabia que nada seria como antes. O que mais poderia ser revelado naquela noite? E quem estaria disposto a pagar o preço pela verdade? Carlos estava paralisado. A figura de sua mãe, tão forte e determinada, parecia trazer um pouco de esperança em meio ao caos. Mas, ao mesmo tempo, havia uma tensão no ar. Ele nunca imaginou que ela apareceria naquele momento, e a presença dela só aumentava o clima de incerteza. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele conseguiu perguntar, tentando entender o que estava em jogo. Carlos, você não tem ideia do que está acontecendo, ela respondeu, sua voz firmada na urgência. Seus olhos se fixaram em Ricardo e os homens armados atrás dele. Essas pessoas não são apenas inimigos. Elas são parte de algo muito maior. Algo que eu nunca quis que você soubesse. Maria também olhou confusa, intercalando o olhar entre os dois. O que você quer dizer? A incerteza na voz de Maria era palpável. O que mais estavam escondendo dela? Ricardo não perdeu tempo. Chega de joguinhos.
Você tem noção do que isso significa, mãe de Carlos? Essa garota tem segredos que podem acabar com todos nós. Sua voz era fria e desdenhosa, mas havia um nervosismo arrebatador por trás. Silencia! Gritou Carlos, sua fúria começando a se tornar incontrolável. Quem você pensa que é para fazer ameaças aqui? Ela nada mais é que uma garota, e você sabe disso. O clima esquentava a cada segundo. Ela é muito mais do que você imagina. Ricardo disparou, com um olhar irônico. E você, Carlos, também está muito longe de saber a verdade. Só então, uma voz familiar cortou o ar, carregada de um tom gélido. Chega de brigas, todos vocês! Era Teresa, agora de pé, com uma expressão que misturava raiva e desespero. Vocês não têm ideia do que realmente está em jogo. A tensão era insuportável. O ar estava saturado de insegurança e medo. Maria olhava para todos, dúvidas brotando de seus olhos arregalados. Por favor, me digam o que está acontecendo. Mas antes que alguém pudesse responder, um disparo estampou e ressoou ecoando a sala. Carlos se lançou na frente de Maria, seu coração disparando. A bala atingiu a parede próxima e os homens armados, prontos para agir, ficaram paralisados, como se estivessem esperando por uma ordem. Quem foi? Gritou Ricardo, olhando para os seus comparsas. Mas antes que qualquer um pudesse perceber, um segundo homem entrou na sala. Uma figura robusta, com um sorriso divertido, a arma ainda fumegante em sua mão. O que foi isso, gente? Aqui está a festa! Carlos sentiu um frio na espinha. Era Paulo, seu amigo, mas não como ele o conhecia. O olhar dele estava cheio de um tipo de intenção traiçoeira que ninguém esperava. Surpresa! Você realmente achou que eu deixaria tudo isso acontecer sem me envolver? A sala se tornou um caos. Maria gritou, enquanto Carlos olhava para Paulo, atordoado. O que você está fazendo, Paulo? Por que você está com eles? É simples, meu caro. Eu só queria garantir que você entendesse que as coisas estão mudando. E você, Maria? Ah, você é a verdadeira estrela do show. O sorriso de Paulo se alargou, uma malícia aterradora em seus olhos. Você estava por trás disso tudo? Teresa rosnou, horrorizada. A traição pairava no ar, e o choque tomou conta de todos. Maria ofegou, as lágrimas voltando a brotar em seus olhos. Você era meu amigo. Como pôde? Carregava um misto de tristeza e desilusão que cortava como uma faca. Nós somos amigos, sim, mas todos têm seus interesses, não é? E você, Maria, é o meu investimento. Ele deu um passo à frente. Você é a chave para tudo. E eu não estou disposto a deixar que isso acabe bem para vocês. Dois mundos colidiam. A verdade era muito mais complexa. A sala se tornava um campo de batalha de emoções e alianças. Carlos olhou para a mãe, que agora parecia mais apavorada do que nunca. O que mais estava escondido sob essa camada de mentiras e manipulações? A revelação do papel de Paulo colocou tudo em risco. Carlos não sabia o que fazer. Você não pode. Simplesmente, não vai conseguir. Mas a insegurança em sua voz revelava o contrário. O futuro deles estava em uma corda bamba, sem saber qual direção tomar. O olhar de Paulo fixou-se em Maria, quase possessivo. Vamos jogar um jogo, querida. O que você vai fazer em seguida? Você vai se juntar a mim ou a eles? E a pergunta pairou no ar, batendo como um eco de incerteza. Ninguém sabia a resposta. As linhas de amizade e traição estavam se desenhando.
e a verdadeira batalha estava apenas começando. Carlos estava paralisado. A figura de sua mãe, tão forte e determinada, parecia trazer um pouco de esperança em meio ao caos. Mas, ao mesmo tempo, havia uma tensão no ar. Ele nunca imaginou que ela apareceria naquele momento, e a presença dela só aumentava o clima de incerteza. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Ele conseguiu perguntar, tentando entender o que estava em jogo. "Carlos, você não tem ideia do que está acontecendo", respondeu ela, sua voz carregada de urgência. Seus olhos se fixaram em Ricardo e nos homens armados atrás dele. "Essas pessoas não são apenas inimigos. Elas são parte de algo muito maior. Algo que eu nunca quis que você soubesse." Maria também olhou confusa, alternando o olhar entre os dois. "O que você quer dizer?" A incerteza na voz de Maria era palpável. O que mais estavam escondendo dela? Ricardo não perdeu tempo. "Chega de joguinhos! Você tem noção do que isso significa, mãe de Carlos? Essa garota tem segredos que podem acabar com todos nós." Sua voz estava fria e desdenhosa, mas havia um nervosismo arrebatador por trás. "Silência!" gritou Carlos, sua fúria começando a se tornar incontrolável. "Quem você pensa que é para fazer ameaças aqui? Ela nada mais é que uma garota, e você sabe disso." O clima esquentava a cada segundo. "Ela é muito mais do que você imagina." Ricardo disparou com um olhar irônico. "E você, Carlos, também está muito longe de saber a verdade." Então, a tensão insuportável que envolvia a sala foi cortada de repente por um estalo ensurdecedor. Um homem entrou, seu rosto familiar e sutilmente sinistro fazendo todos recuarem. Era um antigo mentor de Carlos, Lucas, alguém que ele pensara estar longe e que agora revelava uma expressão carregada de respostas e segredos. "Carlos, você precisa saber a verdade!" Lucas começou, sua voz calma, contrastando com o caos que envolvia o ambiente. "Toda essa história sobre os pais de Maria só é a ponta do iceberg." "Oh! Como você se atreve a aparecer aqui?" Carlos gritou, sua confusão gigantesca, misturada com uma raiva súbita. "Porque você precisa entender que não é só sua vida que está em jogo." Lucas se moveu em direção a Maria, seus olhos fixos nela. "Eu sabia que seus pais estavam envolvidos com algo muito mais profundo. Eles descobriram uma rede de corrupção que se estendia até o mais alto escalão. E isso os tornou alvos." Carlos ficou preso entre a necessidade de proteger Maria e a revelação chocante de Lucas. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que seus pais morreram porque eles tentaram expor a verdade. E você, Maria, é a peça que estão procurando. Sua linhagem está ligada a isso de uma forma que você ainda não compreendeu." Ele fez uma pausa, olhando diretamente para os homens armados. "E alguns de nós estamos aqui para garantir que isso não caia em mãos erradas." O silêncio na sala era um pesado fardo. Maria instintivamente recuou. "O que você quer dizer com minha linhagem?" Lucas respirou fundo, sua expressão se suavizando. "Você não é apenas uma órfã, Maria. Você é filha de uma linha de sucessores que lutaram contra essa corrupção. Sua vida vale mais do que você imagina." O olhar de Ricardo se tornou maligno. "Você não pode fazer isso, Lucas. Você sabe que não pode nos envolver nesse jogo sujo. Não agora." As palavras criaram um clima carregado. Carlos sentiu a pressão aumentar. O que mais estavam escondendo? Essa revelação abalou os alicerces que sustentavam sua compreensão do mundo. E antes que conseguissem recobrar o controle da situação, a porta principal foi arrombada novamente, e um grupo de homens encapuzados irrompeu.
suas armas apontadas direto para eles. Ninguém se mexe, um deles gritou, e a sala virou um turbulento reflexo de pânico e incerteza. A cena ficou tensa. Olhos se cruzaram, corações dispararam. O que essa nova onda de ameaças significava para todos eles? O que mais estava prestes a ser revelado? Era uma guerra entre verdades distorcidas e mentiras profundas. E a única certeza era que os laços e as ilusões estavam prestes a se desfazer. Como tudo isso acabaria? Era uma batalha que apenas começava a se desenrolar, e cada um deles podia ser o próximo a cair. Carlos estava paralisado. A figura de sua mãe, tão forte e determinada, parecia trazer um pouco de esperança em meio ao caos. Mas, ao mesmo tempo, havia uma tensão no ar. Ele nunca imaginou que ela apareceria naquele momento, e a presença dela só aumentava o clima de incerteza. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele conseguiu perguntar, tentando entender o que estava em jogo. Carlos, você não tem ideia do que está acontecendo, respondeu ela, sua voz carregada de urgência. Seus olhos se fixaram em Ricardo e nos homens armados atrás dele. Essas pessoas não são apenas inimigos, elas são parte de algo muito maior. Algo que eu nunca quis que você soubesse. Maria também olhou confusa, alternando o olhar entre os dois. O que você quer dizer? A incerteza na voz de Maria era palpável. O que mais estavam escondendo dela? Ricardo não perdeu tempo. Chega de joguinhos! Você tem noção do que isso significa, mãe de Carlos? Essa garota tem segredos que podem acabar com todos nós. Sua voz estava fria e desdenhosa, mas havia um nervosismo arrebatador por trás. Silência! Gritou Carlos, sua fúria começando a se tornar incontrolável. Quem você pensa que é para fazer ameaças aqui? Ela nada mais é que uma garota, e você sabe disso. O clima esquentava a cada segundo. Ela é muito mais do que você imagina. Ricardo disparou, com um olhar irônico. E você, Carlos, também está muito longe de saber a verdade. Então a tensão insuportável que envolvia a sala foi cortada de repente por um estalo ensurdecedor. Um homem entrou, seu rosto familiar e sutilmente sinistro, fazendo todos recuarem. Era um antigo mentor de Carlos, Lucas, alguém que ele pensara estar longe e que agora revelava uma expressão carregada de respostas e segredos. Carlos, você precisa saber a verdade. Lucas começou, sua voz calma, contrastando com o caos que envolvia o ambiente. Toda essa história sobre os pais de Maria, só a ponta do iceberg. Como você se ateve a aparecer aqui? Carlos gritou, sua confusão gigantesca, misturada com uma raiva súbita. Por que você precisa entender que não é só sua vida que está em jogo? Lucas se moveu em direção a Maria, seus olhos fixos nela. Eu sabia que seus pais estavam envolvidos com algo muito mais profundo. Eles descobriram uma rede de corrupção que se estendia até o mais alto escalão, e isso os tornou alvos. Carlos ficou preso entre a necessidade de proteger Maria e a revelação chocante de Lucas. O que você está dizendo? Estou dizendo que seus pais morreram porque eles tentaram expor a verdade. E você, Maria, é a peça que estão procurando. Sua linhagem está ligada a isso de uma forma que você ainda não compreendeu. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para os homens armados. E alguns de nós estamos aqui para garantir que isso não caia em mãos erradas. O silêncio na sala era um pesado fardo. Maria instintivamente recuou. O que você quer dizer com minha linhagem?
Lucas respirou fundo, sua expressão se suavizando. Você não é apenas uma órfã, Maria. Você é filha de uma linha de sucessores que lutaram contra essa corrupção. Sua vida vale mais do que você imagina. O olhar de Ricardo se tornou maligno. Você não pode fazer isso, Lucas. Você sabe que não pode nos envolver nesse jogo sujo. Não agora! As palavras criaram um clima carregado. Carlos sentiu a pressão aumentar. O que mais estavam escondendo? Essa revelação abalou os alicerces que sustentavam sua compreensão do mundo. E antes que conseguissem recobrar o controle da situação, a porta principal foi arrombada novamente e um grupo de homens encapuzados irrompeu, suas armas apontadas direto para eles. Ninguém se mexe! Um deles gritou e a sala virou um turbulento reflexo de pânico e incerteza. A cena ficou tensa. Olhos se cruzaram, corações dispararam. O que essa nova onda de ameaças significava para todos eles? O que mais estava prestes a ser revelado? Era uma guerra entre verdades distorcidas e mentiras profundas. E a única certeza era que os laços e as ilusões estavam prestes a se desfazer. Então, no meio do caos, algo inesperado acontece. Um dos homens encapuzados avança, removendo a máscara com um movimento rápido. Carlos congelou. Era seu irmão Pedro, o irmão que ele pensara perdido anos atrás, alguém que ele nunca imaginou ver novamente. Carlos! Ele gritou, sua voz soando como um eco. Nós precisamos sair agora! Eles estão atrás de nós! O choque transformou a sala em um turbilhão. Todos olhavam, atônitos. Pedro, o sobrevivente, que todos acreditavam ter desaparecido em um acidente. Pedro, a voz de Carlos tremia. Você está vivo! As perguntas fervilhavam na mente dele. Ele sempre achou que Pedro tinha morrido e agora ele estava bem ali, em pé, trazendo consigo respostas que poderiam mudar tudo. Não temos tempo, eles vêm pra cá. Você precisa entender que não são apenas jogos. A urgência na voz de Pedro era palpável, mas o que mais havia por trás disso? Maria olhou para Carlos, seus olhos refletindo o medo e a confusão. O que isso significa? O que está acontecendo? O rosto de Carlos estava pálido. Ele sentia que o chão se desvanecia sob seus pés. Todos os laços de sua vida começando a se desfazer. E no meio desse turbilhão de emoções, a única certeza era que com a reentrância de Pedro, tudo havia mudado. Não apenas suas verdades, mas a estrutura do que Carlos acreditava ser sua vida estava prestes a ser redefinida. Os laços de sangue, segredos ancestrais e a luta pela sobrevivência criavam uma nova linha de batalha. E agora, a verdadeira guerra estava começando. O que mais ele ainda não sabia? Quais segredos Pedro trazia consigo? Carlos estava paralisado. A figura de seu irmão Pedro trouxe uma mistura de incredulidade e alívio. Ele mal podia acreditar em seus olhos. Como isso era possível? Por que ele estava aqui agora em meio a esse caos? Pedro! Carlos finalmente conseguiu falar, a voz embargada. Você tá vivo? Achei que tivesse morrido. Ele não conseguia conter a emoção. Uma onda de esperanças misturadas ao medo inundou seu coração. Não é hora para emoções, Carlos. Pedro gritou, puxando-o para mais perto, os olhos fixos na situação ao redor. Eles estão vindo. Temos que sair agora. Havia uma urgência na voz de Pedro que fez todos na sala congelarem.
Maria olhava, cuidando para a cena. As mãos tremiam ao lado do corpo. O que você sabe, Pedro? O que está acontecendo? Ela se aproximou, tentando entender. Cada palavra soava como uma tentativa desesperada de encontrar alguma costume familiar em meio ao terror. Só sei que quando me encontrei com Felipe, ele falou sobre os pais dela. E que todos nós estamos em perigo. Pedro olhou para Ricardo, o rosto tenso. Eles sabem que você está vivo e não vão parar até nos silenciar. Ricardo, agora pálido, olhou para os homens armados com uma expressão que misturava medo e raiva. Não ouse ameaçar a minha família, Pedro. Você não sabe do que está falando. Seu tom era feroz, embora já estivesse começando a perder a confiança. Carlos sentiu que o peso do mundo estava sobre seus ombros. O que você quer dizer com isso? O que Felipe realmente sabia? Sua mente estava girando, tentando juntar todas as peças do quebra-cabeça. As verdades estavam se entrelaçando e ele só queria entender. Mas antes que Pedro pudesse responder, um som ensurdecedor estourou pela sala. O vidro da janela se estilhaçou em milhares de pedaços, e a fragmentação trouxe um grito coletivo de choque. Todos se viraram para o que estava lá fora. Há muito tempo Carlos não via sua vida em perigo, e agora parecia um filme horrível que se desenrolava diante dele. Era uma van preta que parou abruptamente, e homens vestidos de preto saltaram, sua silhueta se recortando contra a luz fraca da rua. Um deles se aproximou da porta com um olhar determinado. Pedro, não é seu lugar aqui! A voz ecoou. O coração de Carlos parou. Conhecia aquela voz. Era Paulo, seu amigo. Mas agora, ele parecia outra pessoa. Ele olhou para as pessoas ao seu redor com um sorriso maligno. Pedro, você deveria ter ficado longe disso. Sua voz estava cheia de desprezo. Você não pode estar com eles, Carlos gritou, sua mente inundada de confusão. O que aconteceu com você, Paulo? Ah, Carlos, você não entende nada. Essa briga é muito maior do que a amizade. Maria é a chave e nosso tempo está acabando. O tom de Paulo era doentio. Cada palavra, uma facada. Maria estreitou os olhos, percebendo o verdadeiro dilema em que todos estavam envolvidos. E antes que pudesse pensar, Pedro fez um movimento, puxando um pequeno dispositivo do bolso. Ele pressionou um botão. Eu não vou deixar que isso aconteça. Uma nuvem de fumaça encheu a sala e o caos começou. Gritos, empurrões, tudo se tornou uma mistura de desespero. As pessoas armadas na sala tiveram que agir rapidamente. Carlos sentiu a mão de Maria se apertar na sua. O que você fez, Pedro? Ele estranhou a confiança em seu tom. Então, na confusão, algo inesperado aconteceu. A fumaça se dissipou e uma porta dos fundos se abriu bruscamente, revelando uma figura encapuzada, um homem que todos conheciam bem. Era o pai de Maria, o verdadeiro culpado por toda essa história, mas ele estava bem vivo. Todos olharam em estado de choque. E o que isso significava? Ele havia fingido a morte! Carlos olhou para Maria horrorizado e confuso. O que estava acontecendo? As revelações continuavam a se empilhar. E agora, ninguém sabia a quem confiar. Os segredos que antes estavam escondidos começaram a sair da sombra, e a verdadeira luta pela verdade estava apenas começando. E naquele momento, com a sala virando um campo de batalha, Carlos não conseguiu deixar de se perguntar se tudo aquilo realmente valia a pena. Que mais essa realidade cruel
tinha reservado para eles. Carlos estava paralisado. A figura de seu irmão, Pedro, trouxe uma mistura de incredulidade e alívio. Ele mal podia acreditar em seus olhos. Como isso era possível? Por que ele estava aqui agora, em meio a esse caos? Pedro! Carlos finalmente conseguiu falar, a voz embargada. Você está vivo? Achei que tivesse morrido. Ele não conseguia conter a emoção. Uma onda de esperanças misturadas ao medo inundou seu coração. Não é hora para emoções, Carlos! Pedro gritou, puxando-o para mais perto, os olhos fixos na situação ao redor. Eles estão vindo! Temos que sair agora! A urgência na voz de Pedro fez todos na sala congelarem. Maria olhava cuidando para a cena. As mãos tremiam ao lado do corpo. O que você sabe, Pedro? O que está acontecendo? Ela se aproximou, tentando entender. Cada palavra soava como uma tentativa desesperada de encontrar alguma costume familiar em meio ao terror. Só sei que quando me encontrei com Felipe, ele falou sobre os pais dela e que todos nós estamos em perigo. Pedro olhou para Ricardo, o rosto tenso. Eles sabem que você está vivo e não vão parar até nos silenciar. Ricardo, agora pálido, olhou para os homens armados com uma expressão que misturava medo e raiva. Não ouse ameaçar a minha família, Pedro. Você não sabe do que está falando. Seu tom era feroz, embora já estivesse começando a perder a confiança. Carlos sentiu que o peso do mundo estava sob seus ombros. O que você quer dizer com isso? O que Felipe realmente sabia? Sua mente estava girando, tentando juntar todas as peças do quebra-cabeça. As verdades estavam se entrelaçando e ele só queria entender. Mas antes que Pedro pudesse responder, um som ensurdecedor estourou pela sala. O vidro da janela se estilhaçou em milhares de pedaços e a fragmentação trouxe um grito coletivo de choque. Todos se viraram para o que estava lá fora. Há muito tempo, Carlos não via sua vida em perigo e agora parecia um filme horrível que se desenrolava diante dele. Era uma van preta que parou abruptamente e homens vestidos de preto saltaram, suas silhuetas se recortando contra a luz fraca da rua. Um deles se aproximou da porta com um olhar determinado. Pedro, não é seu lugar aqui! A voz ecoou. O coração de Carlos parou. Conhecia aquela voz. Era Paulo, seu amigo. Mas agora ele parecia outra pessoa. Ele olhou para as pessoas ao seu redor com um sorriso maligno. Surpresa! Você realmente achou que eu deixaria tudo isso acontecer sem me envolver? A sala se tornou um caos. Maria gritou, enquanto Carlos olhava para Paulo, atordoado. O que você está fazendo, Paulo? Por que você está com eles? Ah, Carlos, você não entende nada. Essa briga é muito maior do que a amizade. Maria é a chave e nosso tempo está acabando. O tom de Paulo era doentio, cada palavra uma facada. Maria estreitou os olhos, percebendo o verdadeiro dilema em que todos estavam envolvidos. E antes que pudesse pensar, Pedro fez um movimento, puxando um pequeno dispositivo do bolso. Ele pressionou um botão. Eu não vou deixar que isso aconteça. Uma nuvem de fumaça encheu a sala e o caos começou. Gritos, empurrões, tudo se tornou uma mistura de desespero. As pessoas armadas na sala tiveram que agir rapidamente. Carlos sentiu a mão de Maria se apertar na sua. O que você fez, Pedro? Ele estranhou a confiança em seu tom. Então, no meio do caos, algo inesperado aconteceu.
A fumaça se dissipou e uma porta dos fundos se abriu bruscamente, revelando uma figura encapuzada, um homem que todos conheciam bem. Era o pai de Maria, o verdadeiro culpado por toda essa história. Mas ele estava bem vivo. Todos olharam em estado de choque. E o que isso significava? Ele havia fingido a morte? Carlos olhou para Maria, horrorizado e confuso. O que estava acontecendo? As revelações continuavam a se empilhar. E agora, ninguém sabia a quem confiar. Os segredos que antes estavam escondidos começaram a sair da sombra e a verdadeira luta pela verdade estava apenas começando. Você não deveria estar aqui, Pedro gritou, sua expressão de incredulidade cruelmente moldando seu rosto. O que fez com a nossa mãe? O que aconteceu com você, pai? A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir o sangue bombear em suas veias. O pai de Maria riu, um riso seco e vazio. Ah, meus filhos, vocês não têm ideia de como tudo isso é maior do que vocês. Sacrifícios precisam ser feitos, e a verdade é feita de mentiras. Carlos sentiu um nó na garganta, a confusão se transformando em desespero. O homem que ele acreditou ter perdido agora se revelava como parte de uma teia perigosa. Você esteve por trás de tudo isso? A voz dele se quebrou. Por quê? Porque o poder precisa ser resgatado, ele respondeu, o olhar frio e calculista. E agora que todo esse teatro está desmoronando, todos vocês estão prestes a ficar sem saída. E naquele momento, com cada palavra que saía da boca dele, Carlos percebeu que o verdadeiro jogo apenas começara. A linha entre aliados e inimigos estava borrada. E agora, no centro de tudo, Maria era o verdadeiro prêmio dessa guerra obscura. E a pergunta que pairava no ar não era apenas sobre sobrevivência, mas também sobre traição e lealdade. Como suas vidas foram deixadas emaranhadas em um passado tão envolvente e traiçoeiro. E, acima de tudo, quem realmente poderia ser confiável? O clima na sala estava insuportável, uma tempestade prestes a se abater. Carlos olhava o pai de Maria, que parecia um fantasma ressuscitado, e sentia a realidade se desvanecer sob seus pés. Você é um monstro! Carlos gritou, a dor transbordando em sua voz. Você destruiu nossas vidas! O homem encarou o filho, o olhar impassível. Monstro, você realmente não entende. Sacrifícios são necessários. E Maria, ela é a chave. Frieza em suas palavras cortou o ar. Maria, atônita, retrocedeu. Por que você fez isso? Você me deixou sozinha. Ela olhou para Pedro, lágrimas nos olhos. Como você pode defender esse homem? Eu não estou defendendo ninguém, Pedro exclamou, a voz carregada de desespero. Só quero que saíamos vivos. Uma das portas se estilhaçou com um estrondo e a tensão foi à lua. Os homens armados reagiram rapidamente, armas levantadas, prontos para agir a qualquer momento. O caos gerava ecos agudos e gritos, cenas de terror que ficariam gravadas para sempre. Mas então, com movimentos ágeis, Pedro e Carlos direcionaram a fumaça para o grupo de homens, criando uma cortina de proteção. A visão deles se obstruía, e sob a cobertura do pânico, Pedro puxou Maria para perto de si. Não se separem de mim! Precisamos escapar! Enquanto isso, a figura de Paulo se aproximava. Você pensa que isso vai acabar bem, não é, Carlos? A voz dele era veneno puro. Quando a fumaça dissipar, você vai me dar o que preciso ou sofrerá as consequências. Consequências? O que você quer, Paulo? Carlos estava pronto para enfrentar qualquer coisa.
Você não é o mesmo amigo que eu conhecia. O que aconteceu com você? O olhar de Paulo escureceu. As pessoas mudam, Carlos. Algumas se tornam poderosas, outras meras marionetes. No meio da confusão, uma explosão de luz ofuscou todo o ambiente. Um dos homens armados caiu, atingido por algo inesperado. Carlos virou-se e viu Lucas, o homem que antes tinha trazido tantas respostas, agora lutando para proteger todos como um verdadeiro aliado. Sigam-me! Lucas gritou, gesticulando para que todos se aproximassem. Ele olhou para Carlos e Maria. Não é hora de hesitar. Eles estão atrás de vocês. A cena estava se desenrolando como num filme, a adrenalina correndo veloz. A sala, uma armadilha mortal, começou a se transformar em um campo de batalha entre aliados e inimigos. O pai de Maria tinha uma expressão de desespero, percebendo que havia perdido o controle. Vocês não sabem o que estão fazendo! Ele gritou, a voz tremendo, mas com uma pitada de desespero. Isso é maior do que todos nós. Deixe isso pra lá! Pedro rosnou, puxando Maria e Carlos para a saída. A cada passo, ele sentia o peso do mundo. Mas quando foram para a porta, o silêncio ensurdecedor os atingiu e em um instante tudo se desfez. Carlos olhou para Maria, que tinha lágrimas escorrendo, mas seus olhos estavam cheios de determinação. Nós sairemos disso, Maria. Vamos escapar. Justo quando estavam prestes a sair, Ricardo fez um movimento rápido e segurou Maria. Você não vai a lugar algum! Ele gritou, mas antes que pudesse fazer algo, Lucas saltou para a frente, desferindo um golpe certeiro. A sala parecia um redemoinho de ação e emoção. Carlos sentia seu coração bater descontroladamente enquanto olhava para Maria. E pela primeira vez, não era apenas medo, era esperança. Vamos, juntos! Ele exclamou. Todos correram, lutaram e tremeram. Mas Carlos sabia que a verdadeira batalha ainda não havia terminado. Enquanto cruzavam a porta, a sensação de liberdade encheu suas veias. Mas onde estariam seguros? O que havia além daquela porta? Carlos respirou fundo, olhando para Maria e Pedro, sentindo que aquilo era apenas o começo. E no fundo, eles sabiam que as sombras da verdade viriam atrás deles. E você, o que acha que vai acontecer agora? Como você viu o desfecho dessa história? Deixe seu comentário. E lembre-se, não espere nem mais um segundo para compartilhar esta história com 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o momento de mostrar que você é um verdadeiro fã do canal. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E se inscreva imediatamente para não perder o que vem por aí. As próximas histórias estão crescendo e você não vai querer perder. Vamos juntos nessa jornada.